Fala galera, fala pessoal do curso aí de atualidades, pô, satisfação enorme, inenarrável, estar aí gravando mais uma aula. Deixa eu só dar uma conferida aqui no gabarito, é ótimo, no microfone, porque ele prega peças. Eu já gravei inclusive essa aula sobre a Rússia e a Ucrânia e infelizmente não saiu nada, né? Então deixa eu até fazer uma gambiarra aqui e colocar o microfone aqui mais próximo para ver se o som sai melhor para vocês e ele não apaga. Eu devia ter feito isso antes, naturalmente, né? Bom, o tema de hoje, galera, como eu tinha dito, é a questão da Rússia versus Ucrânia. É um tema que está super atual, né? Super em discussão agora, nesse momento. Há uma fortíssima tensão no ar. Porque qual é a manchete? Né? Deixa eu começar logo com a manchete e depois eu trago os pormenores. Pode ser assim? Deixa eu ficar aqui próximo do microfone. A grande manchete é que a gente está vivendo uma iminência de uma invasão russa à Ucrânia. A Rússia posicionou milhares de soldados, precisamente aí 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia, em alguns pontos da fronteira, não num ponto só, inclusive numa questão geopolítica interessante. A Rússia ela também colocou tropas num país vizinho que é seu aliado, que é Belarus, né, que antigamente a gente chamava de Bielorrússia, capital, né, Minsk, e o presidente da Bielorrússia é aliado do Putin, né, o presidente da Rússia, todo mundo sabe, desde 99, com exceção de um pequeno intervalo, é o Vladimir Putin, e o da Bielorrússia é o... não sei quem é, né, eu ia falar da Bielorrússia, é o Alexander Grigorievich Lukashenko, que eu não sei quem é, do Cazaquistão, tá? Vamos besteira, da Bielorrússia. Então, assim, tem tropas ali para invadir a Rússia, do presidente Volodymyr Zelensky, que é um ex-comediante, fazia um sitcom, fazia uma comédia na televisão, e uma série, né? E acabou que ele era presidente, que ele era o servo do povo, era o nome da série, acabou fundando um partido, ele virou presidente. Eu posso contar um pouquinho da história do Zelensky, que eu acho também interessante entender. Mas qual é o histórico, né, desse conflito que está iminente? Inclusive, você pode estar assistindo essa aula já com uma guerra em curso. E o que rolou recentemente, né, para você poder entender o porquê da Rússia estar pronta para invadir a Ucrânia e levando uma reação dos Estados Unidos, especialmente dos Estados Unidos, do presidente Biden, e uma reação mais titubeante da Europa, né? Porque também tem uma explicação aí sobre a questão da Europa na relação com a Rússia. Então, eu acho que tem muitas explicações a serem dadas para poder entender o que está rolando, mas basicamente é isso. Tem alguns, né, colegas até, eu vejo muito aí nas páginas das redes sociais e tal, e também nas discussões na televisão, que rotulam esse momento como uma nova Guerra Fria, mas eu acho que é um termo um pouco complexo, porque Guerra Fria ficou muito compreendida naquele período histórico da bipolaridade Estados Unidos e União Soviética e de uma disputa especialmente política, ideológica, né? Hoje a gente tem questões territoriais, questões econômicas. Eu acho que elas não são exatamente a Guerra Fria, mas assim, se você quiser rotular um conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética, hoje Rússia, sempre de Guerra Fria, tudo bem, também está valendo. O que está rolando hoje é isso, né? Uma crise gravíssima entre a Casa Branca e o Kremlin, entre o Kremlin e a Casa Branca, e alguns estão chamando de uma nova Guerra Fria, né? Eu tenho um pouco de dificuldade com esse termo, só para arrematar, porque não há nenhum esforço por parte da China, que é um país que tem lá um partido comunista no poder, ou da própria Rússia, de querer exportar qualquer modelo político, até porque a Rússia tem o mesmo modelo político que qualquer outro país, né? Apesar da autocracia do Putin, mas é um país capitalista e também pretensamente democrático, né? Não é, a gente sabe que não é.
E a China é um país que tem o socialismo, né, o comunismo, vamos tratar com uma forma genérica, que não é, mas vamos tratar, mas também não quer exportar esse modelo. Quando a China faz comércio, por exemplo, com a África, ou faz comércio com a América do Sul, é o país que faz mais comércio com o Brasil, por exemplo, ela não está condicionando esse comércio à adoção de um modelo político-ideológico que a China segue. Então, acho que a Guerra Fria não tem parâmetro, né? Uma coisa que ficou e a gente vai ter que usar outros termos, é a minha opinião. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui a capa que eu preparei, ó, bonitinha. Ó, Rússia versus Ucrânia, beleza? Ucrânia é enorme, né? Ucrânia, deixa eu ver se vai aparecer aqui, ó. É o segundo maior país da Europa, né? O maior país da Europa é a Rússia, né? A Rússia é um país bicontinental, tem uma parte na Europa, outra parte na Ásia, e a Rússia, mesmo assim, é o maior país da Europa. A Ucrânia é o segundo maior. Então, são dois países realmente muito grandes. A Ucrânia fica 100% na Europa. Tem até uma região ali embaixo, tá vendo? Vou aproveitar o mapa que está aparecendo, chamado de Crimeia, que está em amarelo, e era uma região que pertencia à Ucrânia até 2014. Perdão. E em 2014, a Crimeia se separou da Ucrânia e acabou sendo anexada à Rússia, né? Um conflito recente, já que precipita um pouco do que eu vou comentar do histórico do conflito entre eles. Mas em 2014, a perda da Crimeia por parte da Ucrânia é algo evidentemente traumático. E desde 2014, eu vou voltar um pouquinho no tempo, mas só para completar, e desde 2014, a Ucrânia vive uma guerra civil patrocinada pela Rússia, né? Porque toda essa parte leste que está pintada no mapa da Ucrânia, que é esse mapa todo branco, com as partes laranjas, marrons e tal, são regiões, é a Ucrânia, né, tudo isso, mas a parte colorida são regiões conflagradas, são regiões em guerra civil, né, aonde parte da população pequena, média ou grande parte da população são de origens ligadas aos russos, né, falam russo, tem ligados à igreja ortodoxa, se bem que no caso da Ucrânia também é muito forte a igreja ortodoxa, mas existe uma identidade da parte dessa galera que mora na parte leste da Ucrânia muito grande com a Rússia. E aí eu queria parar um pouquinho e falar um pouco da história, já que eu sou professor de história, né, tem minha obrigação é falar um pouco sobre a história para você entender o conflito, né, que é o seguinte: a Ucrânia fazia parte da antiga União Soviética, né? A Ucrânia, ela antes mesmo da formação da União Soviética, a União Soviética surgiu após a Revolução de 1917, né? E aí, em 1922, a Rússia passou a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas a Ucrânia já fazia parte da Rússia há 300 anos. Em 1954 foram 300 anos, né? Então, assim, daqui a pouco né, se continuar seriam 400 anos de unidade. E, inclusive, nesse episódio de aniversário dos 300 anos redondos de relação de um país só, Ucrânia e Rússia, o então secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Nikita Khrushchev, que foi o substituto do Stalin, deu a Crimeia para a Ucrânia. Mas como a Ucrânia e a Rússia faziam parte de uma coisa só que chamada União Soviética, essa doação não fazia menor, né, não tinha menor implicação geopolítica. Mas, aí agora vamos dar um adianto na história. Vocês sabem que a União Soviética entra em colapso, né? A União Soviética ela começa a colapsar a partir das reformas frustradas do Gorbachev, a perestroika e a glasnost, né, a abertura econômica, a abertura política, e uma sucessão de eventos ocorreram a partir de 1990, a secessão das repúblicas do Báltico, como a Letônia, a Lituânia, a Estônia, foram os primeiros países independentes da União Soviética, e no ano de 91, um golpe contra o Gorbachev, né, um sequestro do Gorbachev, ele foi sequestrado por radicais ortodoxos, né, ortodoxos comunistas, e ali uma figura chamada Boris Yeltsin, relevante, importante, ele é presidente de uma das repúblicas que compõem a União Soviética, ele é presidente da Rússia, que compõe a União Soviética,
e ele consegue, então, resgatar o Gorbachev e assumir o poder, tornando a Rússia independente da União Soviética. Então, a União Soviética deixa de existir e vários países já tinham se tornado independentes. A Rússia foi a cereja no bolo. Mas um dos países que se torna independente da União Soviética em 91 é a Ucrânia. E agora nos concentramos no caso da Ucrânia. Porque a Ucrânia é um caso muito relevante. A Ucrânia é um país, primeiro, pelo tempo que ficou junto com a Rússia, né? Então, tá toda essa cultura, né? Essa relação de proximidade. Segundo, para os russos, né? A sua identidade, a sua origem étnica, a sua origem cultural, a sua origem como povo em Kiev, que é a capital da Ucrânia. Então, eles não conseguem, de jeito nenhum, ver a Ucrânia como um país distante ou independente, no sentido de não só independente político, mas independente no sentido de não precisar mais da gente, porque nós somos a mesma coisa, pensam alguns russos. E então, a questão, resumindo, né, e agora eu vou trazer os detalhes mais interessantes, é que a Rússia, especialmente do Vladimir Putin, né, que eu repito, chegou ao poder em 99, ele não aceita de jeito nenhum que haja qualquer tipo de ensaio de aproximação da Rússia com relação ao Ocidente. E quando eu digo ao Ocidente, lê-se uma possível entrada na União Europeia e uma possível entrada na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a aliança militar criada ainda na época da Guerra Fria pelos Estados Unidos em 49 e que até hoje existe. E a OTAN, nos últimos anos, ela foi cada vez mais incorporando países que faziam parte daquela raia de influência da União Soviética. Inclusive, a própria União Soviética, ela tinha uma aliança militar chamada Pacto de Varsóvia, que acabou junto com a União Soviética, que fazia o mesmo papel da OTAN. Só que a OTAN ainda existe, tem sede em Bruxelas, né? Tem vários países que fazem parte, a grande maioria da Europa, mas os Estados Unidos também, Canadá, Austrália, isso aqui. E cada vez mais você tendo a adesão de países do leste europeu, que sempre foi considerado ali o território, né, de influência da Rússia, a Rússia reage. Então, o que está acontecendo é isso. Assim, resumidamente, é isso. Né? E essa movimentação de aproximação da Ucrânia com relação ao Ocidente não é de agora. E é aí que eu queria trazer um pouquinho mais de história, agora com slides. Porque não é desse momento. Já existe uma movimentação desde o início do século XXI de uma Ucrânia se aproximando do Ocidente e se distanciando de Moscou. E isso tem exasperado as reações do Kremlin. Perfeito? Né? Eu vou colocar aqui você as imagens, os slides, assim, parecido que já tinha visto já aquele, né? Bom, história recente. Aí a imagem até bacana, né? Bonita, uma estátua lá da época de uma revolta. Deixa eu contar as revoltas aqui. Eu vou aparecer um pouco menos, quer dizer, eu posso me dividir aqui no quadro, né? Revolução Laranja de 2004. Deixa eu me colocar pequeno para não atrapalhar aqui a imagem. Deixa eu aparecer aqui. Não, ficar um pouco maior, né? Sou egocêntrico. 2014, pronto. Meio termo, pronto. Revolução Laranja, galera, o que foi isso? A Revolução Laranja foi um movimento popular de não aceitação do resultado eleitoral de 2004. Porque em 2004 houve eleição na Ucrânia, o mandato na Ucrânia é de 6 anos, tá? Houve eleição na Ucrânia e 2 Vítors disputaram as eleições. 2 Vítoros, não sei como é o plural de Vítoros. 2 Vítors disputaram as eleições. Um chamado Vítor Yushchenko, que era um candidato que desafiava o presidente, né, disputava a eleição, né, e era um cara pró-Ocidente, pró-aproximação do Ocidente, né, pró, quem sabe, entrada para a União Europeia, enfim. E era o que o povo da Ucrânia, especialmente da parte centro e da parte oeste, deseja. Da parte leste não, porque é mais ligada à Rússia, tem realmente alguma relação afetiva, algum grau de relação com a Rússia. Né? Mas a parte principal do país, eu diria a maioria, deseja uma Ucrânia mais europeia.
Bom, mas vou voltar a essa eleição. Então, de um lado, Viktor Yushchenko, que era o candidato pró-Europa, e do outro lado, o presidente Viktor Yanukovych, né, que tentava chegar à presidência da República. O que aconteceu foi o seguinte: a eleição foi fraudada. Eu tenho a foto, a imagem dos dois aqui, eu acho. Ó, esses são os dois Viktors, tá vendo? Yushchenko, assim, olhando de frente aqui, né? É o que está com a mão na mesa. É o Yushchenko, né? Yanukovych é o outro. E nessa eleição ganhou Yanukovych. Só que a eleição ela foi fraudada. E tanto é que a Revolução Laranja foi justamente o povo indo às ruas para reclamar disso. É o povo revoltado. O laranja é a cor do partido do Yushchenko, dizendo que a eleição foi fraudada. Tanto é que foi feito um novo pleito e ganhou o candidato Yushchenko com uma diferença bastante considerável. Então assume o presidente Viktor Yushchenko e ele vai governar de 2004 até 2010. Foi justamente nessa época que o presidente Viktor Yushchenko sofreu um atentado, envenenaram ele, né? Vocês veem a imagem é triste, né? Isso é uma foto de dias, né? Ele está com o rosto absolutamente deformado por conta de um agente químico e de um atentado que até hoje não foi explicado, né? É um cara pró-Ocidente, né? Um cara pró-integração com a União Europeia. A gente sabe, né, da forma de ação da Rússia, né, da própria dos próprios países vizinhos. Então, assim, é óbvio que a desconfiança recaiu sobre Moscou, né? É evidente, né? E é isso. Assim, a grande questão é que havia esse desejo de aproximação em relação à Europa. E com o Viktor Yushchenko no poder, isso podia muito bem acontecer. Pois bem, passaram 6 anos do governo dele, essa aproximação foi ensaiada, mas nada foi muito consumada, nada muito efetivado. E aí, em 2010, teve eleições de novo na Ucrânia. Né? Deixa eu ver se é a próxima imagem. Essa é a NATO, quer dizer OTAN, né, em inglês, né? NATO OTAN em inglês. E aí, em 2010, teve eleição na Ucrânia de novo, 2004, 6 anos, 2010. E aí ganhou Yanukovych. Esse é o pró-Moscou. Esse é o aliado do Putin. E ele ganhou as eleições. E ele ganhou as eleições com uma promessa de manter a política de aproximação da Europa. Né? Conversa para dormir, né? Ele convenceu o par do eleitorado de que ele ia, de fato, continuar um movimento de aproximação em relação à União Europeia e tal, e, inclusive, estava no horizonte, aí que está o episódio que eu queria que vocês guardassem, porque esse é um episódio muito importante, aconteceu em 2014, 10 anos depois da Revolução Laranja. E ele, então, estava no horizonte a assinatura de um acordo de livre comércio com a União Europeia. Esse acordo de livre comércio com a União Europeia possivelmente abriria portas para uma entrada, né, uma possível entrada da Ucrânia na União Europeia. Então, o acordo não interessava a Rússia, né, e tendo Yanukovych, que era um aliado de Moscou, realizando esse encontro com os integrantes da União Europeia. E isso por desejo do povo, por pressão popular, até porque era uma promessa de campanha que ele tinha feito. Só que ele resolveu desistir. Assim, em cima da hora, aos 45 do segundo tempo, Yanukovych desiste de fazer o acordo com a União Europeia e deixa o povo revoltado, deixa o povo ensandecido, mas assim, ensandecido nível revolução. A galera tomou as principais ruas de Kiev, a galera tomou a Praça Maidan, né, a Praça da Liberdade, se não me engano, quer dizer isso em português, a Praça Maidan, e não arredou o pé dali enquanto o Yanukovych não assinasse o acordo com a União Europeia. Diante da reação brutal do Yanukovych, e tem um documentário que eu vou indicar para vocês daqui a pouquinho, que mostra tudo isso, a população aumentou também a fervura, né, o grau da fervura. Ou seja, o governo reagiu com brutalidade, a população ela se organizou com milícias, com grupos motorizados, por ex-militares. É uma coisa impressionante a resistência da Praça Maidan. Tanto é que tem um documentário, eu já falei, que vale a pena ser visto porque ele mostra em detalhes algo que não é sempre acontece na história. E depois de meses de resistência e de muita violência e de muita gente morrendo, Yanukovych ele foge do país.
né? Essas são imagens ainda dos protestos, né? Vocês estão vendo aí as barricadas e tudo mais. E imagens de sistema de segurança, né? Ele fugindo, Yanukovych, de helicóptero, evidentemente para a Rússia, né? Onde ele se encontra hoje. Na época, o paradeiro era desconhecido, mas hoje todos sabem que fica na Rússia. Yanukovych deixou para trás um legado de corrupção, né, com palácios banhados a ouro, torneiras banhadas a ouro, coleções de carros 0 quilômetro da época da antiga União Soviética, assim, e hoje é inclusive motivo de turismo. As pessoas visitam os palácios e tal, acabaram fazendo desses lugares um passeio. E esse é o documentário, galera. Esse é o documentário que, olha, é imperdível. Vou até sair de frente da tela. Winter on Fire. Eu não tenho ideia se a Netflix, que é onde eu assisti, mantém o documentário no seu catálogo. Mas vale a pena dar uma procurada e você vai ver justamente essa resistência popular, como ela foi aumentando, como ela foi se organizando, como ela foi ganhando corpo, e como esse documentário retrata isso fidedignamente, com imagens fortíssimas, assim. Então é uma dica preciosa, tá? Winter on Fire, quem não viu, é muito bom mesmo, beleza? Aí o que aconteceu foi que teve um governo interino, né? O cara fugiu. Aí teve, em 2014, teve um governo interino, o presidente do Congresso ucraniano assumiu, Oleg, sei lá o que, esqueci o nome dele, e aí ganhou as eleições o único oligarca, o único bilionário, a Ucrânia tem um grupo de bilionários, né? O único bilionário, que inclusive tem sua origem da sua riqueza em fábrica de chocolate, o apelido dele na Ucrânia é de William Wonka da Ucrânia, né? William Wonka, fantástica fábrica de chocolate, e ganhou as eleições Petro Poroshenko. Inclusive ele desbancou a favorita Yulia Tymoshenko, que era uma ativista, né? uma voz pró-Europa, sempre crítica do Yanukovych, e ela acabou perdendo as eleições para o Petro Poroshenko, que virou presidente da Ucrânia e manteve esse distanciamento em relação à Rússia. Até porque não dava para ter uma boa relação com a Rússia com o episódio da tomada da Crimeia, que acontece justamente nesse momento. Porque o Putin, em vingança à queda do seu aliado, ele vai reagir. E ele reage de que maneira? Ele estimula um plebiscito separatista na Crimeia, sabendo que a população da Crimeia é de maioria de origem russa, fala russo, enfim, né, e tudo mais, reza o credo da Igreja Ortodoxa, e aí o resultado eleitoral foi uma vitória pela independência da Crimeia e uma contínua anexação por parte da Rússia. Então, a vingança da Rússia foi tomar a Crimeia, a primeira. E a segunda foi estimular os separatismos das regiões, né, das cidades que ficam a leste da Ucrânia, colada com a Rússia. Lugansk, Slaviansk, Donetsk, essa região é conhecida como Donbass. Essa região concentra o PIB da Ucrânia. As principais indústrias ucranianas ficam ali. Então, é de suma importância para a economia do país a manutenção dessa região. E essa região hoje é conflagrada. Desde 2014, a Rússia vive uma guerra civil, já foram 3 mil civis mortos, tirando os soldados, né? Houve um episódio de um avião que foi abatido, não sei se vocês se lembram, da Malaysia Airlines, que não tinha nada a ver com a história, sobrevoou a região indo para a Austrália e foi derrubado, e segundo os rebeldes ucranianos pró-Rússia, o avião foi derrubado porque eles achavam que era um avião militar, mas imagina, um avião a 10 mil pés não é um avião militar, evidentemente, foi um ato terrorista. Então, assim, a questão é que a Rússia reagiu, e agora aquela região da Ucrânia está destruída. Você tem uma ideia, por exemplo, Donetsk, que é uma região que a galera conhece mais, quem gosta de futebol, porque tem um time chamado Shakhtar Donetsk, né? O time nem joga lá mais, né? Porque não tem estádio, né? E depois do Petro Poroshenko, para chegar no presente momento, o presidente chama-se Volodymyr Zelensky, que é um ex-comediante, né? Eu comentei com vocês, ele fez um programa durante muitos anos na TV ucraniana, chamado Servo do Povo, que virou um partido político, e ele virou partido em 2018, em 2019 ele é candidato à presidência e ele desbanca o Petro Poroshenko. O Petro Poroshenko disputava a reeleição
e o Zelensky ganhando. E ele é o cara que agora está tentando se resolver com a Rússia do Putin e claro, está buscando ajuda do Biden, né, buscando ajuda da Europa. Agora, a grande questão é o seguinte, né, o conflito atual, eu acho que eu já comecei explicando ele, né, aí é o encontro dos dois chanceleres de Estados Unidos e Rússia, né, respectivamente, Antony Blinken e o Sergei Lavrov, né, os dois ministros das Relações Exteriores, que se encontraram na sexta-feira, enfim, eu vou falar passada, mas vocês não sabem quando estou gravando no domingo, sexta-feira passada, e até agora não há nenhuma resolução, pelo contrário, os americanos continuam afirmando que a invasão russa é iminente. Eu acho que vocês, quando estiverem ouvindo essa aula, certamente já devem ter tido essa invasão. E aí a gente vai ter um outro debate, uma outra discussão, a gente pode fazer um outro vídeo. Biden e Estados Unidos irão responder de forma decisiva eventual invasão russa na Ucrânia. Cerca de 100 mil soldados permanecem acumulados na fronteira. Estou gravando no finalzinho de janeiro de 2021, né? Então, só para você poder entender. E aí, para mostrar o poder, né, a Rússia ela criou a chamada ponte, a ponte Rússia continental, que liga o território da Ucrânia ao território russo, né? Então, interligando a tão importante Crimeia para a Rússia, Crimeia onde tem uma base naval importantíssima russa, que é a base de Sebastopol, e que dá acesso ao Mar Negro, que é o único mar que não congela, né? A Rússia tem um problema, né? Ela é um território enorme, mas boa parte do seu território ele às vezes é inacessível, né? Especialmente o norte. Aí tá vendo a Crimeia, essa região aqui do Mar Negro, isso aí é fundamental para as navegações russas. E desde 2014, segundo a ONU, isso é um dado muito recente que eu acabei de pegar, 3 mil mortos. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, uma coisa, galera, é a pressão dos Estados Unidos, né? Uma coisa é a posição do Biden, uma coisa é a posição dos Estados Unidos, a outra é a posição em relação à Rússia, desculpa, em relação à Europa. Aí, mais uma vez, o Putin fazendo exercício militar, né? Frequentando ali o Mar Negro, isso no dia 9 de janeiro de 2020, né? Já tem um tempinho. Deixa eu comentar um negócio que eu acho importante. Esse é o slide que eu queria mostrar, vou deixar ele por último, porque pelo seguinte, depois eu falo melhor dele. Deixa eu cortar minha tela toda aqui. Uma coisa são os Estados Unidos que não tem nenhuma dependência com a Rússia. Uma coisa é o Biden proliferar qualquer tipo de palavra hostil ao Putin, criar algum tipo de embaraço à Rússia, isso é uma coisa. Agora, a outra é a Europa. A Europa ela é muito dependente do gás e do petróleo da Rússia. E além de outros negócios, né? E mais ainda a Alemanha. A Alemanha, que agora acabou de trocar de chanceler, né? Angela Merkel deixou o poder, assumiu o Olaf Scholz, né? O novo chanceler alemão. A Alemanha é um país que tem inúmeros negócios com a Rússia e acabou de construir um gasoduto que o segundo nem foi inaugurado ainda, que é o Nord Stream. O Nord Stream 1 já funciona, o Nord Stream 2 está pronto, só esperando autorização, que vai levar gás e petróleo, gás, né? Gasoduto, né? Vai levar gás diretamente para a Alemanha. Então, assim, isso só aumenta ainda mais as relações entre a Rússia e a Alemanha, lembrando que a Alemanha é o país mais rico da Europa, representa grande parte esse interesse europeu em manter boas relações com a Rússia, e isso enfraquece quem? A Ucrânia. Então, assim, é um cabeça complicado. Ao mesmo tempo que você vê a Europa tentando pressionar a Rússia, ela também não pode pressionar muito, porque ela também depende da Rússia, e especialmente na questão energética. A Rússia é um país muito rico nisso. Uma coisa que eu repito, é os Estados Unidos que não tem nada a perder falar em relação à Rússia. Agora a outra são os europeus. Beleza, galera? Então, assim, espero que não tenha um conflito, que, claro, né, a gente não deseja nunca guerra, mas há uma guerra que pode estar ocorrendo enquanto você está assistindo a aula, pode estar próximo de acontecer. Beleza? Gente, espero que vocês tenham entendido o assunto e até o nosso próximo encontro.